Concurso de auditor da cidade do Rio de Janeiro, ISS-RJ, na verdade o cargo se chama Fiscal de Rendas. Vou analisar o último edital, que é de 2010, e vou trazer dicas de como você organizar os seus estudos, planejamento, revisões, aquela coisa toda. Então, vamos ver aqui o que a gente tem já de base para você fazer a sua preparação enquanto a gente espera o edital 2022. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. O último concurso de fiscal de rendas foi em 2010, beleza? A gente vai se basear nele. Mas tem muito tempo, Diogo. No mundo dos concursos não é tanto tempo assim, até porque a gente ficou aí anos e anos com poucos concursos, então pode confiar mais ou menos nessa prova aí. E o edital é aguardado para 2022, até porque a banca já foi escolhida, FGV, muito provavelmente. Então, isso é um sinal muito forte de que a prova pode sair muito em breve, beleza? No decorrer das próximas semanas ou meses. Bom, vamos lá, vamos direto ao edital anterior. Essa é a lista de matérias, nada absurdo, nada muito diferente, muito difícil, matérias comuns a diversos concursos da área fiscal. Algumas aqui podem não estar caindo com muita frequência, outras que estão vindo nos últimos concursos não estão aqui, vamos falar sobre isso também, beleza? Inicialmente, o que a gente tem aqui? Uma informação extra, mínimo por matéria. Algumas matérias tinham mínimo, outras não. Quais que tinham? Eram essas aqui, ó: português, raciocínio lógico quantitativo, contabilidade geral, direito tributário, legislação específica e processo administrativo tributário. Essas exigiam 40% de acerto, o que é uma coisa muito importante, tá? No concurso da Receita Federal, no qual foi aprovado, a gente tinha 40% para todas as matérias, e isso é um diferencial. Tem muita gente boa que fica no meio do caminho porque tropeça em uma matéria só. Aqui você tem diversas matérias com percentual mínimo, mas é interessante notar também que várias dessas matérias, especialmente essas de peso 1, que era essa galera toda aqui, não tinha mínimo por matéria. Então, em caso de desespero, você poderia deixar alguma delas de lado, especialmente economia, que é um prazer deixar de lado para a maioria dos concurseiros. Desse outro lado, a gente tinha todas as matérias com peso 2, matérias mais importantes, especialmente aqui direito tributário e legislação específica, que é a legislação tributária municipal, valendo 40 pontos cada uma. Muito mais do que várias outras matérias aí que valiam apenas 5 pontos, como era o caso de ética, economia e finanças públicas, direito penal e administração pública também. Vamos falar um pouquinho sobre o tamanho de cada matéria também. Mas primeiro, vamos às mais importantes. Vou marcar aqui do lado de alguma forma. Essa aqui, português, valia 40 pontos, raciocínio lógico quantitativo valia 20 pontos. Diogo, por que você está falando das matérias que valiam mais pontos? Porque dificilmente o órgão vai mudar tão drasticamente de uma prova para outra. Se ele considerava que isso era muito importante no último concurso, deve considerar no próximo também. Pelo menos essas matérias não devem sair, né? Então, o português valia 40 pontos, raciocínio lógico valia 20, contabilidade geral valia 20, direito constitucional 20, tributário 40, legislação específica 40. Essas foram as principais matérias. Depois delas, a gente tem administrativo, empresarial e civil, valendo 10 pontos, assim como auditoria e processo administrativo tributário. Estranho, né? Mas acontece. Você colocar empresarial e civil no mesmo nível de importância aí de direito administrativo, auditoria ou processo administrativo tributário, para mim não faz muito sentido, mas nem tudo faz sentido no mundo dos concursos. De toda forma, você teria que aprendê-las. Penal é uma grande candidata aqui, no caso de uma correria, não vai dar tempo de estudar tudo. Direito penal é uma excelente candidata a ser deixada de lado, assim como a administração pública. As duas valiam apenas 5 pontos e não tinham pontuação mínima. O que significa deixar de lado uma matéria? Sim, é exatamente isso. Muitas vezes não estudar, ou estudar somente os assuntos cobrados com mais frequência, ou fazer questões, estudar diretamente via questões, fazer o estudo reverso, enfim, tentar salvar o máximo de pontos que você conseguir ali, sem fazer um estudo completo, profundo daquela matéria, etc. e tal. E às vezes abandonar mesmo porque não dá tempo de fazer nada. Para quem é meu aluno, já está pronto, eu vou fornecer uma análise estatística dos assuntos mais cobrados para cada matéria e vai ser atualizado quando o edital sair. Então, se você é meu aluno, isso já está lá na comunidade.
e você vai encontrar dentro de cada matéria quais são os assuntos cobrados com mais frequência, especialmente com foco na FGV e na área fiscal. Beleza? Já vai servir de adiantamento aí. Qualquer coisa a gente pode até mudar a ordem dos assuntos estudados, em vez de seguir a ordem do PDF, segue a ordem dos assuntos mais cobrados para fazer uma base aí, garantir alguns pontos. Isso é para matérias secundárias, coadjuvantes, tá? As matérias principais, o ideal é realmente ler tudo numa ordem didática e aprender o máximo possível. Daqui a pouco eu vou falar de ciclo de estudos e revisões periódicas. Um outro aspecto importante aqui que a gente tem que levar em consideração, especialmente no pré-edital, é o tamanho de cada matéria. Eu me baseei no cursinho online aqui, e assim, não importa o cursinho, o que importa é a gente ver a relação entre as matérias. Essa aqui é muito maior, essa aqui é muito menor. Esquece a quantidade de aula, tem cursinho que usa aulas muito grandes, outros usam aulas muito pequenas, etc e tal. Vamos pensar na comparação entre as matérias. Quais são as maiores matérias aqui? Exatas, apesar de que esse cursinho ele divide demais os temas, mas tudo bem. Economia e finanças públicas, com 21 aulas. Vamos botar aqui administração pública com 18. Contabilidade geral com 28. Eu acho que essas são, podemos dizer que são as maiores. Tá? Vamos pegar também direito administrativo com 16, constitucional com 16, legislação específica com 16. Essas são as maiores matérias. E a gente nota aqui que alguma não tão importante, é grande, que é economia e finanças públicas. Economia, além de ser difícil, é longa, então você vai, se puder, você vai deixar ela de lado com muita felicidade. E a gente tem direito constitucional, valendo só 10 pontos, e administração pública com 18 aulas, valendo só 5. A administração pública é sempre uma matéria extensa. Não é especialmente difícil, mas ela é muito extensa. Tem gente que tenta fazer um estudo reverso, indo direto para questões sem ler a teoria, mas o estudo reverso é doloroso, tá? Você vai fazer questões e vai errar, aí vai fazer de novo e vai acertar mais, vai fazer de novo e vai acertar mais. Funciona mais ou menos assim. Eu tenho um vídeo no canal, no YouTube, sobre isso. Se você estiver no YouTube, digita lá depois Diogo Moreira Estudo Reverso. Você vai ver como é que isso funciona. Não confundir o estudo reverso com a revisão via questões. A revisão via questões é a minha forma, é a minha metodologia de revisão. Não é resumo, não é grifo, nada de revisão passiva. A gente utiliza a revisão ativa, que é a revisão via questões. Isso aqui eu ensino no coaching e no meu programa Acelerador de Estudos, mas vou dar uma dica para vocês daqui a pouco. Bom, essas são as maiores matérias. Eu circulei aqui as aulas dessas matérias. Por quê? Porque numa preparação pré-edital, você tem que cobrir terreno das matérias e você julga muito com relação ao tamanho também. Se você tem uma matéria que é muito menor, ela não vai ter uma carga horária tão grande no seu ciclo. As maiores matérias, que você tem que ler mais coisas, elas vão ter uma carga horária maior. Pós-edital, aí a gente vai saber provavelmente qual o peso de cada matéria, quantos pontos cada uma vai valer, e aí você tem que começar a pensar de uma forma mais pragmática, pensar, opa, eu quero pontos, então eu vou gastar mais tempo com matéria que vale mais pontos. Ok? Mas num estágio anterior, pré-edital, a gente tem que levar em consideração também o tamanho de cada matéria. Aí você conjuga, se a matéria é grande e muito importante, aí é certeza, ela precisa de uma carga horária grande. Ah, mas ela é muito grande e vale poucos pontos. Vai avançando nela devagarinho, mas não dá talvez uma carga horária tão grande assim. Se você estiver vendo esse vídeo na comunidade, no vídeo logo em seguida, abaixo, eu vou ensinar a fazer um ciclo de estudos para esse cargo aqui. Se você estiver vendo no YouTube, seja meu aluno quando puder. Tem link na descrição para você ir para o meu site, inclusive aprender outras técnicas de estudo lá dentro também. Beleza? Bom, temos então a análise dos pontos e do tamanho. Vamos lembrar aqui quais são as matérias do ciclo básico da área fiscal, né? Que todo mundo estuda quando está começando a estudar para a área fiscal, e aqui são muito importantes também. Português, raciocínio lógico quantitativo, direito administrativo, contabilidade geral, direito constitucional, direito tributário e só. Essas são as 6 básicas da área fiscal, todas elas aqui valem uma quantidade razoável de pontos. Então todo mundo começa estudando essa aqui, eu vou partir do princípio de que você já está matando essas matérias, ok? Mas eu ia falar uma coisa e acabei deixando para depois. Qual matéria aqui não tem sido muito cobrada na área fiscal? Economia. Então, economia, ela é um problema. Por quê? Ela não tem sido cobrada, então existe uma chance dela não ser cobrada no próximo concurso também, mas ela não é fácil.
Se ela for cobrada, te pegar de surpresa, você vai ter que correr atrás dela pós-edital, isso é difícil. Então, é melhor você ter uma base razoável, pelo menos ter uma noção de economia, do que você deixar isso para correr atrás no pós-edital, especialmente se vier com nota, com pontuação mínima, aí o bicho vai pegar. Tem uma outra matéria que tem sido cobrada com frequência na área fiscal e é a matéria de TI. Tecnologia da informação tem sido muito cobrada. E tecnologia da informação é uma das matérias mais difíceis e ela é parecida com economia no sentido de que você vai ter muita dificuldade para aprender no pós-edital. Então, na medida do possível, tente incluir essa matéria logo. Eu mataria o ciclo básico primeiro, essas matérias aí, colocaria auditoria e logo em seguida já colocaria TI, pelo menos devagarinho, para ter uma noção, para ir avançando um pouco nela. Sem aquela pretensão de aprender tudo, pré-edital, não. Para você ir fazendo alguma base e não ter que correr atrás de 100% do prejuízo depois. Matérias que são mais ou menos tranquilas. Então você pode deixar, como eu estava falando, TI com uma carga horária pequena e você pode deixar também economia com uma carga horária pequena, se você quiser garantir algum conhecimento. Tem gente que desiste de economia. Eu gostava dessa matéria. Diogo, e legislação específica? Vale mais pontos aqui do que todas as outras, junto com o direito tributário, e você não está falando nela. Legislação específica é específica desse cargo, só vai servir para essa prova. Então, se você estiver bem em todas as outras matérias, não é problema pegar a legislação específica pós-edital. Por que eu falei isso? Porque às vezes eu digo, a legislação específica fica para o pós-edital, porque só serve para aquela prova, tem outros concursos, a prova pode atrasar, você não vai querer gastar tempo com uma matéria que só serve para uma prova. Aí o cara deixa para estudar legislação específica pós-edital e outras 7 matérias também pós-edital e fica bravo porque deixou a legislação específica para depois e foi mal nela. Você tem que estar muito bem em todas as outras para você depois pegar poucas matérias no pós-edital, ter tempo de se dedicar a elas, né? Não adianta depois vir reclamar com o teacher, ok? Então, legislação específica, legislação tributária municipal, uma coisa, não é vista com tanta antecedência, geralmente é pós-edital, e você vai encontrar poucas questões para treinar, não vai ter muita. Então, você vai ter que buscar questões de alguma forma, você pode inventar suas próprias questões fazendo flashcards. Eu ensino a fazer flashcards aqui no canal do YouTube também. Ou você pode contratar algum site que faça questões inéditas. O Predador Concursos é muito bom para questões inéditas, especialmente da área fiscal. Então, é uma possibilidade também, dá uma olhada lá que você vai conseguir treinar essa matéria muito bem. Beleza? A gente tem os 3 mosqueteiros também, empresarial, civil e penal, que não são especialmente difíceis, mas também não estão especialmente pequenos, né? Então, não pode deixar isso te pegar completamente de surpresa. Pelo menos uma ou 2 dessas aí tem que começar a estudar para poder ter uma base e levar alguma coisa adiante. Eu peguei essas 3 matérias pós-edital, lei, questões, lei, questões, lei, questões. Mas eu já vi gente que foi reprovado por não fazer mínimo nelas. Então fica aquela coisa, né? Eu poderia te dizer que elas não são tão difíceis assim na área fiscal, etc e tal. Para mim funcionou, mas cuidado. Analisa principalmente se vai ter mínimo ou não, tá? Para mim, dessas 3 aí, a mais difícil é direito civil. Eu considero direito penal a mais fácil, mas é mais decoreba. E direito empresarial eu achei mais tranquilo também. Mas aí a opinião varia de pessoa para pessoa. Beleza, a gente estabeleceu uma série de matérias aqui, mas em termos de técnica de estudo, o que você tem que fazer? Especialmente para quem está vendo esse vídeo no YouTube, vamos falar um pouquinho sobre ciclo. Ciclo de estudos é quando você fica girando diversas matérias, uma depois da outra. Você estuda um tempinho cada matéria. Vou falar de ciclo primeiro, depois de revisões. Então aqui você tem, por exemplo, 7 matérias. Matéria A, B, C, D, E, F, G. 7 matérias no seu ciclo de estudos e você estuda um tempinho cada uma. 60 minutos matéria A, depois 60 minutos matéria B, depois 90 minutos matéria C. Vai girando dessa forma. Isso é um ciclo de estudos. O que está por trás disso? Se você já me segue aqui no canal, você tem ouvido nos meus vídeos eu falar de prática espaçada
e prática intercalada. São termos científicos que defendem o ciclo, né? Você espaçar no tempo. Você estuda a matéria A agora, estuda várias outras e depois estuda a matéria A de novo, ou seja, você estuda um pouquinho, espaça no tempo, estuda um pouquinho, espaça no tempo. Isso é bom para memorização de longo prazo. Ao mesmo tempo, a gente tem a intercalação de diferentes matérias, de diferentes assuntos. Então, você estuda um direito, depois uma matemática, depois outro direito, depois um raciocínio lógico, depois outro direito, depois uma contabilidade. Mudar, assim, de tipos de matéria e mudar de assunto também favorece a memorização de longo prazo. Você sai daquela situação bem monótona que você estava, de raciocínio, e tem que dar um clique, tem que ligar agora num outro assunto completamente diferente. Isso melhora a sua concentração, melhora a sua atenção e melhora a sua memorização também. Então, o ciclo de estudos é muito bom para isso aqui, é a melhor forma. E na reta final você vai ter todas as matérias no seu ciclo, então, pós-edital, todas vão estar lá praticamente, tem que estar tudo muito bem organizado. Com o ciclo, você controla a carga horária de cada matéria. Então, tem matéria que vai ser estudada por 90 minutos, outra matéria 120 minutos, outra matéria 60 minutos e por aí vai. A carga horária é uma coisa poderosa. Quanto mais tempo você gasta com a matéria, teoricamente, mais você aprende. Levando em consideração também o tamanho, etc. e tal. Então, em termos de ciclo, é assim que ele funciona. Aqui no canal você encontra outros vídeos também. Com relação às revisões, pelo amor de Deus, não faça resumos. Não faça resumos, não resuma o material. Você já tem um material escrito, que é o seu PDF. Se você está assistindo o vídeo aula, não adianta fazer resumo porque você não vai reler. Se você sente que você só aprende escrevendo, isso é uma sensação, não é uma realidade. Eu fiz um vídeo há pouco tempo aqui no canal, vou ver se eu lembro de colocar ele no final aqui na hora de publicar esse vídeo, sobre a recuperação ativa, que trata de formas de revisão. E você vai ver que resumir é uma porcaria, você vai ver que ficar relendo os resumos, mesmo que você os faça, é uma porcaria, você lê a teoria várias vezes, também é uma porcaria. A melhor coisa que existe é a chamada recuperação ativa. Perdão, recuperação ativa também é outro termo científico, assim como as práticas espaçada e intercalada. E a recuperação ativa significa recuperar informações ativamente, significa fazer esforço para lembrar. Você não vai pegar uma coisa pronta que está ali e ler. Você vai puxar da memória. Você puxa da memória, literalmente tentando lembrar e escrever o que você estudou hoje de manhã. Isso é uma forma simples de recuperação ativa. Você pode fazer isso resolvendo questões, e a gente tem muitas questões de concursos anteriores. Você pode fazer isso respondendo flashcards, por exemplo, que também é uma ótima forma de memorização via revisão ativa. São as melhores. Então, não faça resumo, toma muito tempo, o resultado é ruim. Dê preferência a fazer resolução de questões e dê um tratamento diferenciado somente aquilo que você está errando. As informações mais difíceis e as principais decorebas. Não resuma 100% e não faça resumo na primeira leitura. Quando você está lendo uma matéria pela primeira vez, você não sabe se aquele trecho é difícil ou não, importante ou não, se é cobrado ou não, você não sabe nada. Então não gaste tempo se você ainda não sabe nada. Futuramente você vai voltar em todos esses assuntos, fazendo várias revisões, e vai ter uma experiência, uma maturidade melhor para julgar o que é importante e o que não é. Ok? Se você gostou desse vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, e vamos embora, a gente tem mais editais e mais provas saindo, inclusive da Receita Federal, que eu estou aguardando ansiosamente. Um grande abraço e até a próxima.